Valeu, gente. Um forte abraço a você, amigo internauta de Curitiba, do Paraná, do Brasil e do mundo. Estamos começando mais um programa Rolando a Bola aqui pela nossa Central TV.com.br, direto de Curitiba para o mundo. São 19 horas na capital de todos os paranaenses. Estamos juntos aqui mais uma vez. A equipe Rolando a Bola com apresentador, comentaristas, repórteres, incentivando e promovendo o esporte amador do Paraná. Agradecendo a Deus acima de todas as coisas, a você, amigo internauta, onde estiver, a nossa equipe aqui, Rodrigo Kazuki, aquele abraço ao Marinho também, um abraço ao Ender Love, Edson Vidal por aqui também, daqui a pouco no plantão, né, da noite, 24, não digo ser 24 horas no ar, mas a equipe nossa é 24 horas no ar. Muda o repórter, mas a informação chega até você, amigo internauta de qualquer lugar do país, do Brasil, é claro, e do mundo. E estamos hoje numa sexta-feira, uma sexta-feira gostosa aqui na capital do estado, na capital de todos os paranaenses. Não está muito frio, não está muito calor. É a nossa Curitiba, né, que vai receber a Copa do Mundo. Daqui a pouquinho vamos falar de Copa do Mundo também, mas a nossa praia aqui, o esporte amador, é o futebol amador. E quem sabe hoje teremos alguns convidados, estamos aguardando a nossa pauta com alguns convidados do Santa Quitéria, que é o técnico do Santa Quitéria, o Luizinho, e também o seu diretor, o Braguinha, porque amanhã tem decisão, e decisão é aqui na centraltv.com.br, e decisão também é na Rádio Barigui AM 1560, a jornada que começa às 15 horas aqui para você. Altair Ferreira, o Taíco, já conosco aqui na correria, é Curitiba, é litoral do estado, é interior do estado, não para esse menino. E nossa festa aí dia 20, está tudo certo, tudo encaminhando muito bem, graças a Deus. E amanhã, grande jornada também e cobertura de tudo que acontece no esporte nesse final de semana. Boa noite, Teico, seja bem-vindo. Um abraço a você. Boa noite, Marcão. Boa noite, internautas sintonizados aqui na centraltv.com.br. Uma sexta-feira, né, Marcão, que antecede a primeira partida da final da Série B. Teremos o primeiro jogo amanhã no Vila Auer e a segunda partida, a partida de volta lá no Renault Vicente. Já são conhecidos os dois finalistas e também as duas equipes que já garantiram o seu passaporte para a Série A do ano que vem. Por outro lado, na Série A teremos a terceira partida amanhã, já que na primeira partida a equipe do Trieste venceu 3-1 e o Quitéria devolveu o resultado de 4-3. Então amanhã teremos com certeza uma super decisão, porque na minha opinião não tem favorito, são duas equipes que detalhes poderão decidir a partida, tanto de um lado como do outro. Com certeza Rafael Trace será um árbitro de qualidade, está sujeito a erro, isso qualquer árbitro da FIFA, qualquer árbitro do Brasil, do mundo, está sujeito a cometer algum equívoco. E não é coisa diferente com o Rafael Trace. Então, com certeza teremos uma super rodada amanhã. A Rádio Barigui AM 1650 já estará desde as 14h30 com os dois estádios com o microfone ligado. A Central TV também com dois cinegrafistas, um em cada campo, para que segunda-feira, terça, quarta, durante toda a semana você possa curtir as informações, os lances polêmicos. Tomara que não exista polêmica, tomara que transcorra tudo dentro da normalidade e a melhor equipe a vença. Altair Ferreira, Taíco, vamos falar muito a respeito da Série A, vamos falar muito a respeito da Série B. Hoje eu quero agradecer o convite, Taíco, acho que é hoje, né? É hoje, dia 6, né? 6 de dezembro de 2013, são 19 horas e 4 minutos, aqui pela centraltv.com.br, de Curitiba para o mundo. Hoje, à noite, quero agradecer o convite também. A diretoria do Vila Fani estará aí tomando posse. O Romário, o presidente, todo aquele balé, aquela família Alexandrino, etc. Então, o que nós podemos esperar desse pessoal, meu caro Altair Ferreira? Você conhece muito bem o Vila Fani. Será que vai ter uma agregação? O Grilo ficou sozinho, de repente não agregou. O ex-presidente, né, vai passar o bastão agora aí, por 20 horas. E esse Vila Fani, que é tão grande, e fez uma campanha tão ruim dentro da Série B, mas também, né, meu amigo, mas também já chegando o Luizinho por aqui também, já vamos posicionar o Luizinho, técnico do Santa Quitéria, que vem falar conosco. Mas no juvenil está indo bem, vai decidir o título com o Nacional, com o Jackson Queiroz, o Jackson legal. E esse Vila Fani, o que podemos vislumbrar para 2014, Taíco?
Veja bem, foi um ano ruim. Ano retrasado, o Vila Fani foi rebaixado para a Série B, e esse ano o Vila Fani não conseguiu nem passar da primeira fase da Série B. Você veja que, enquanto o Vila Áureo, que caiu ano passado, esse ano já conseguiu retornar à Série A, o Vila Fani não conseguiu sequer passar da primeira fase. Então, foi lamentável. Um ano, o Grilo, claro, a gente sabe que é boa vontade, já havia sido diretor, no diretor de futebol. Aí o que aconteceu foi que daí naquela eleição, o Caçapava, o falecido Caçapava, inesquecível Caçapava, ele teve o conselho, que era comandado pelo Drevec, sugeriram que o Vila Fani, em razão de obras que tinha que executar no seu salão de eventos, porque o Corpo de Bombeiro foi lá, fez uma vistoria e verificou que o cupim tinha devorado as vigas, estava com um problema de risco. E o conselho do Vila Fani optou por pôr em votação o licenciamento do Vila Fani. Aí onde o Caçapava acabou registrando uma chapa em cima da hora e colocou o Grilo como presidente. Então o Grilo nem é ali da Vila Fani, ele mora lá no Xaxim, era o seu segundo ano como diretor do Vila Fani, então era muito pouco, daí ele não conseguiu agregar, ele não conseguiu trazer para ele os verdadeiros fanienses. Lutou, eu tinha jogo que eu ia lá no Vila Fani, eu vi o Grilo trabalhando na venda de fichas do bar, daqui a pouco o Grilo estava na portaria, então ele não conseguiu agregar. O pessoal ficou mais de braço cruzado, e daí de braço cruzado é difícil. Hoje, assume alguém que tem identidade com o Vila Fani. O Zuca, o Nego, o Romário, é tudo uma família ali, que agora eles vão ser vidraça, né? Agora eles vão ser vidraça, que o que eles gostam de ficar assistindo, às vezes, e criticando quando a diretoria, de repente, não tem sucesso. Então agora eles vão ver o quanto o Romário era treinador da categoria de juvenil, juniores, categorias de base do Vila Fani. Agora passa a ser o presidente. Então é evidente que, sendo pessoas da família faniense, é mais fácil agregar, é mais fácil trazer para si outras pessoas, outros empresários ali da região da Vila Fani, que venham se somar ao Vila Fani no ano que vem, para que o Vila Fani retorne à Série A. E está vindo também agregando socialmente a festa do caranguejo, né? Quem gosta de caranguejo no Vila Fani, recebi o convite também, parece-me que é semana que vem, né? 14. Dia 14, sábado. Cai no sábado, exatamente. Um abraço, a Vila Fani está aí agregando, já tentando. Tem mais de 600 convites vendidos, praticamente, se todo mundo cumprir com as reservas, é Carangue Fest, né? Se todo mundo cumprir com as reservas, praticamente uma superlotação na festa. E tem que torcer que o caranguejo corra também, né, Marcão? Tem aquelas coisas. Apesar que o Zuca disse que verificou lá no calendário, lua cheia e tal, é o período que o caranguejo corre. O caranguejo correndo, ele fica mais saboroso, ele fica melhor. Aí se a moçada tiver que ir lá na toca buscar, aí acaba, né, não sendo aquele caranguejo de qualidade. Então, tudo isso também tem a ver aí com a Carangue Fest. E neste sábado tem decisão. Decisão é com a Central TV, .com.br de Curitiba para o mundo e com a Rádio Barigui, a M1560. Nossa jornada na Rádio Barigui começa às 15 horas, cobertura do futebol. 14h30, Teico? Então, 14h30, porque o jogo do Quitéria é às 16, né? 16. Que começou 1h30 antes para conversar, bastidores, conversar com o técnico. E o Luizinho, técnico do Santo Quitéria, mais uma vez nos dá honra, está aqui com a gente, bater esse papo. A semana passada esteve o Ivo Pet Sobrinho, técnico do Trieste. A gente aqui, o programa é democrático, traz todo mundo. Com entrevista, se não for ao vivo aqui, geralmente, traz gravado, mas a gente quer dar esse espaço a todos os amigos que estão aqui com a gente e também que fazem esse futebol amador ser o melhor futebol amador do Brasil. Luizinho, um forte abraço a você. Boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, garotinho. Boa tarde, boa noite, Marcão. Estamos aqui mais uma vez prestigiando o Santa Quitéria para uma grande final. Eu quero saber de você, Luizinho. Me conta tudo, se possível, não me esconda nada. Como é que foram os preparativos essa semana com o Quitéria, obviamente, para receber o Trieste nessa terceira partida? É a terceira e última, como a gente diz no linguajar popular do futebol, é a negrinha, ou do esporte também, é a negra. Então é o tira-teima. O Trieste venceu a primeira por 300-1, a equipe do Santo Quitéria venceu a segunda 300-2, e agora é a terceira, é o tira-teima. Como é que foram os preparativos essa semana, meu caro Luizinho? Marcão, você sabe bem que duas equipes de alto padrão, né? Duas equipes que sabem fazer muito gols, né?
se você analisar o primeiro turno, também aconteceu a mesma coisa. O Quitéria lá perdeu de 3-2 e em casa ganhou de 3-1. Então, é um clássico que nesses 4 jogos que houve 18 gols. Tá? Então, 2 times ofensivos em procura do gol. Né? Você vê, 4 partidas, fazer 18 gols, dá uma média quase de 4 gols por partida. Então, quer dizer, dois ataques fortes e as defesas têm que estar preparadas para isso, porque gol eu acho que vai acontecer mesmo. Né? O placar eu acho que não vai sair em branco. Pode até acontecer um empate 3-3, 2-2, mas eu acho que os gols vão sair. Você disse 2 grandes ataques e defesas e você não vai poder contar com o seu zagueiro, o Juninho, né? Parece que Juninho recebeu o 3º cartão amarelo, é isso, companheiro? E não vai poder jogar, não vai estar à sua disposição neste sábado. Exatamente, Marcão. O Juninho não vai poder participar da final, infelizmente para nós, né? Mas eu acho que quem está lá, está todo mundo preparado para jogar essa decisão, né? Então todo mundo trabalhou para isso, né? Para chegar agora nesse momento e conseguir um bom resultado, que é a nossa conquista, né? Esperamos fazer uma grande apresentação e quem entrar no lugar do Juninho tentar vazio o máximo possível, né? Porque substituir o Juninho é muito difícil, né? O Juninho é um craque da posição e é muito difícil substituir. Você, como jogador experiente, é um campeoníssimo também, agora um técnico, você já passou por essas emoções? Porque, olha, o jogo de sábado foram tantas emoções até o último segundo, porque, como dizem, né, o jogo só acaba quando termina, mas eu acho que foi uma vitória para você que tem tantas experiências como jogador, como técnico também agora, eu acho que foi eletrizante para todo mundo essa virada histórica 3-2 do Vila Farim. Desculpe, do nosso querido Santo Quitéria. É o que você está comentando, né? Uma vitória histórica, né? Mas a gente já passou algumas situações assim, né? Para o próprio Santo Quitéria, lá no Trieste, a gente estava perdendo de 3-1, né? Fomos buscar um empate que muitos consideravam impossível, né? Porque na hora eu era auxiliar do Juninho, o Juninho tirou 2 zagueiros daquele jogo e colocou 2 zagueiros e a gente foi buscar o empate lá e conseguiu sair campeão lá dentro do Trieste, né? Depois teve um outro jogo no Iguaçu, também auxiliar do Juninho, a gente estava perdendo para o Bairro Alto de 1-0, aos 37 a gente fez 1-1 e aos 40 e pouco a gente foi buscar a vitória, porque daí saiu o terceiro jogo, né? E esse jogo que foi maravilhoso, né? Porque todo mundo já contava como o Trieste campeão, né? E a equipe, eu falei para eles no vestiário, eu citei esses 2 exemplos que não tinha, o jogo só acaba quando o juiz apita. E eu falei para eles, não pode perder a esperança em nenhum momento. E foi o que a equipe fez, se concentrou. Lógico que os meninos que eu coloquei entraram bem, né? No começo ainda a gente tomou um segundo gol quando a gente pôs o Leandrinho, mas era uma opção que eu tinha que fazer aquilo, porque o Leandrinho é mais ofensivo, o André é mais defensivo, e o André não estava chegando na linha lá no fundo para cruzar para o Dinda. E quando o Leandrinho entrou na partida, ele começou a crescer pelo lado, o Maicon melhorou mais ainda o time, e o time produziu mais, né? Então o time que estava concentrado e os meninos que vieram do banco vieram para ajudar a gente. Altair Figueiredo Taíco, já com a gente, mais uma vez, uma pergunta, alguma colocação ao nosso convidado hoje, técnico Luizinho da equipe do União Santo Quitéria, Altair. Veja bem, Marcão, a gente não vai fazer perguntas táticas para o Luizinho, porque a gente sabe que o treinador, cada um faz o seu elemento, procura criar o seu elemento surpresa para o adversário. Você sabe que tem as escalações, as equipes profissionais, amadoras, procuram esconder. Só que, claro, se a gente sabe que o jogador, no caso o Luizinho, o seu Santa Quitéria perdeu o zagueiro Juninho. O Juninho, com o 3º cartão amarelo, não joga. Quem vai ser o substituto do Juninho? Já treinou? Já tem ou não? O jogador provável, né? Quase 80%, 90% é o Zico, né? A gente não pode inventar muito. Futebol, quando você inventa muito, você perde o foco. Então, o futebol não pode ser inventado muito. A não ser que aconteça alguma outra coisa, que eu tenho algum jogador com problema de joelho, e essa é uma dor de cabeça que eu estou tendo, né? E a gente está tentando resolver isso. Até a hora do jogo, eu tenho um jogador com uma situação meio difícil lá. Espero que ele consiga participar desse jogo, porque ele é muito importante para mim. Mas eu acho que não pode inventar muito, né, Taíco? Futebol, se você inventa, as coisas não dão muito certo. Eu fui convidado na última terça-feira para comer um carneiro lá após o treinamento Quitéria. Que chique, hein? Braguinho, o Mádio, o Carlinhos, o Braguinha, todo o Joãozinho, o pessoal ali, o presidente também estava lá presente.
E eu presenciei uma coisa lá, eu até falei na rádio e falei aqui na programação. Não que o Trieste não está focado e levando tão a sério, mas eu vi lá que terminou o treinamento coletivo, Juninho, você ficou lá com os jogadores batendo pênalti, treinando pênalti. Depois os jogadores pararam de bater, ficou mais meia hora somente o goleiro Jonas treinando falta e cobrança de pênalti. Quer dizer, demonstra que você está respeitando o Trieste, que digamos que vá para o empate na prorrogação, tempo normal, é pênalti. Então eu vi a seriedade, viu, Juninho? Eu testemunhei aquilo que vocês estavam fazendo, vocês foram até 11h15 da noite treinando. Eu sempre falei para eles, a gente tem que, do outro lado tem uma outra equipe de alto nível, né? Tanto que eu já comentei com o Marcão aqui, são 18 gols em 4 partidas, é muito gol em 4 partidas, né? 18 gols, se você pegar a média, é quase 4 gols por partida, então dificilmente vai dar empate, mas se der empate eu acho que vai dar com bastante gols. Mas você tem que saber que o jogo não tem, você não pode adivinhar o que vai acontecer, você tem que treinar. Se você não treinar, você corre risco de perder a partida. Se você não estiver concentrado, que eu falei para eles, jogo que faz 4 gols, alguém não se concentrou na partida, alguém está desconcentrado. Então tem que estar concentrado, porque as oportunidades que o Trieste teve, eles aproveitaram. Eu me lembro que a gente teve algumas outras oportunidades, a gente não tem aproveitado bem elas. E falei para os meninos, rapaziada, temos que aproveitar essas oportunidades, porque o Trieste, as 3 que teve, fez. Então a gente teve mais oportunidade e não fez. Então tem que estar concentrado. Por isso que tem que treinar muito. Quanto mais você quer ganhar, você tem que trabalhar muito, você tem que treinar muito, você tem que exercer tudo aquilo que você pode fazer. Pênalti, falta, o Jonas batendo falta, o Jonas. Então a gente tem que estar concentrado por isso, porque vencer o Trieste não vai ser fácil. Com certeza, né, Juninho? Vocês também devem ter levado para os jogadores. Eu vi ontem no treinamento do Vila Auer, o Marinho conversando com os seus jogadores, treinador do Vila Auer, a Série B, mas eu tenho certeza que o papo foi mais ou menos igual com vocês. O Marinho dizia, olha, vocês querem calendário para o primeiro semestre do ano que vem, que é a Taça Paraná, vamos conquistar o campeonato. O Vila Auer já subiu, já alcançou o primeiro passo, que é subir. Agora é a decisão do título com o Renault Vicente. Aí o Marinho colocava na cabeça dos jogadores, a base do time da Taça Paraná vai ser essa. Claro que não vou mentir para vocês que não vamos dar mais uma reforçada, porque vai ter tantos jogadores à disposição. Então a mesma situação do Vilar do Quitéria, está em jogo o título e o calendário do primeiro semestre do ano que vem, né? Essa parte eu deixo para a diretoria, né? A minha parte é agora, eu tenho que estar concentrado agora. O que vai acontecer depois desse jogo, a gente não sabe. Mas, a princípio, a minha concentração é para esse jogo, simplesmente pensar no Trieste e nas possibilidades que podem acontecer nessa partida. Então, eu estou focado para isso, eu falei para os meninos que a gente tem que estar muito focado, porque uma partida está capaz de nem acabar nos 90, ter mais o acréscimo ainda, e depois ter os pênaltis. Então, o time tem que estar muito concentrado para conseguir uma vitória em casa. O campo nosso pesa, mas a torcida também pesa, ela exige muito do time. E o time sabe disso. Então, quer dizer, a gente não pode entrar lá pensando que vai ganhar de qualquer jeito. O Trieste, do outro lado dela, vem com toda a força, e eu tenho quase certeza que vem com o time completo para esse jogo. Tirando um cartão amarelo também, que está um jogador suspenso deles, que nem o nosso. E aí vai decidir os meninos dentro de campo. Quem tiver melhor, quem tiver mais focado, quem tiver mais com tranquilidade, né? Que o gol nessa hora diminui muito, né? Numa final de um campeonato, o gol ele diminui. Então, esperamos que isso não aconteça com nós. O Ivo Petri falou aqui, quando participou da programação, o Ivo falou que esse tipo de jogo foge da mão, muitas vezes, do alcance do treinador. Porque, de repente, o jogador que você conta com ele não está bem na partida. E, de repente, do outro lado, o outro jogador está iluminado, está num dia de graça. A decisão tem isso, às vezes um pequeno detalhe pode decidir o jogo, uma falha da defesa, do goleiro, do zagueiro, ou uma felicidade do atacante, acima, às vezes, do normal, Luizinho? Exatamente, aí você colocou, ele colocou muito bem. Eu vou dar o exemplo do Leandrinho. Quando eu coloquei o Leandrinho, eu ouvi muitos comentários que foi uma substituição errada. Mas eu, como treinador, eu tenho que decidir. Eu não posso ficar pensando no que vai acontecer. Então, eu resolvi colocar o Leandrinho porque nós teríamos 4 atacantes. O Leandrinho não é um zagueiro, não é um lateral, é um ala, um ponta antigo ainda, da antiguidade, mesmo, ponta aberto.
Não começou muito bem a entrada dele, mas depois se firmou. A entrada do Maicon mudou o time, mudou o jogo, do ritmo nosso. E você tem que contar com a sorte, porque se você coloca os meninos não vão bem, né? E graças a Deus, em toda a substituição que eu tenho feito no momento, quase todas elas dando certo, né? Agora, você falou que as mudanças deram certo. E esses jogadores são opção para você agora nessa partida de decisão, ou você pode ter algum elemento surpresa? Não, eu acho que quem está no banco é fundamental, todos eles. Todos eles estão concentrados. Eu usei quase todas as partidas do Wagner. Essa é a primeira partida que eu não uso o Wagner. Eu usei o Nenê muitas vezes, né? Muita gente criticando o Nenê e me criticando para a colocação do Nenê. Mas eu acho assim, é aquilo que nós algumas vezes comentaram, não pode inventar. Se o Nenê é da posição, tem que jogar o Nenê. Se ele vai bem ou não, aí faz parte, que nem o treinador do Trieste falou, né? A gente coloca o menino pensando que vai dar certo, de repente não dá certo, né? Mas a gente tem que contar com o grupo que está no banco. Quem está no banco tem possibilidade de jogar. Indiferente da situação que aconteça no jogo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, todos eles estão preparados para jogar. Todos eles tiveram essa oportunidade. Você entende, Luizinho, que a mudança só dá certo para o treinador, que às vezes não é chamado de burro, coisa parecida. Eu dou mais um exemplo do Vila Auer, no jogo contra o Caxias, né, Marcão? Nós estávamos lá, você que fez o jogo. O Marinho voou ali, tirou o Dolinha, que é o principal jogador, colocou um jogador de marcação, o Maninho, aí tirou um outro jogador, colocou um Wagner lá também, para fechar o meio, porque ele ganhou o primeiro jogo no empate. E todo mundo ficou, eu mesmo fui um que disse, olha, o Dolinha é titular até com o pé amarrado. Mas aí o que aconteceu? Os jogadores que entraram jogando tão bem que o treinador é poupado. Se entende que a mudança, a substituição, e você mesmo disse que você foi meio cobrado quando você fez as mudanças, a mudança, o sucesso do treinador é quando a mudança dá certo, quando não dá, e ele tem que tapar os ouvidos? O treinador, o que eu falei, quem pode ganhar o jogo é só os jogadores. O treinador pode perder. Indiferente se ele vai fazer o correto ou não. Porque o treinador ele não tem outra opção. Ele está lá para resolver a situação em 5 segundos. De vez em quando você imagina trocar 2 jogadores ou 3 em uma situação, não consegue. Quem tem que trocar, se troca, eles entram no momento e resolvem a partida. Outras vezes não resolve. Então, futebol é assim. O treinador sempre vai ser o culpado e os jogadores vão sempre ser os melhores, né? Então, a gente tem que fazer isso. Isso é a consciência do treinador. Ele tem que saber que ele pode errar, né? E geralmente, quando ele coloca o jogador, ele pensa no positivo do time. Mas se o jogador não entrar bem, não entrar focado, não entrar ligado, não adianta. Infelizmente, quem vai sobrar para o treinador. E quem vai cair é sempre o treinador. O treinador cai, o time continua. É só informando o amigo internauta que após o nosso comercial, no segundo bloco, vamos ter as imagens aí, os gols, entrevistas também, melhores imagens, os gols também. E agradecendo hoje a presença aqui do Luizinho, técnico do Neno Santos Quitéria, que estará decidindo um título, eu acho que o primeiro título como técnico, não, Luizinho? Como técnico não é o primeiro, né? Porque o Dema foi expulso uma vez na Taça Paraná. Me conta essa história então. O Dema foi expulso na Taça Paraná, eu era auxiliar do Dema já, e fiquei no banco lá em Guarapuava, né? Se não me engano foi em Guarapuava, a gente foi campeão da Taça Paraná. Contra o Madeirite? Eu acho que foi contra o Madeirite, exatamente. Eu lembro que nós fizemos esse jogo, o Dema abriu os braços, bravejou contra o árbitro. Daí ele foi ficou expulso. Fora e eu fiquei no banco, então quer dizer... Né? Estamos ali pertinho. Estava ali pertinho, já estava com essa energia ali como técnico do banco. Uma curiosidade minha, meu caro Luizinho, como é que você trabalha com jogadores de conversa? Você foi jogador, sabe disso, agora técnico. Como é que você lida? Porque a gente sabe, eu acompanhei o Taíco na época Independente, do Vila Abre, e alguns amigos também, mais de perto. Como é que você lida com o jogador nessa véspera de decisão? À noite, não vai sair à noite hoje, vai dormir cedo. Sabe que o futebol é amador, se não dá para colocar um diretor em cada casa para cuidar, fazer concentração. O jogador. Né? Como é que você monitora, como é que você trabalha a cabeça? Você sabe que tem muito jogador que gosta de samba, pagode, uma sexta-feira gostosa aqui em Curitiba, a decisão. Tem jogador próprio, né? Tem diretor que não dorme. Tem o Adriano na praça, de repente o jogador encontra na balada o Adriano que está no Atlético, aí já tira uma foto do Adriano. E tem muita gente que vai onde do futebol maduro que eu conheço, vai onde o Adriano está frequentando aí. Como é que você trabalha assim? Claro, ontem você falou no treinamento, hoje não sei se vai ter alguma reunião, ou até concentração, porque o Ivo Petra cansou de fazer. Concentrar, né? O Trieste está concentrado. Está concentrado? Não sabia, está concentrado. Vai concentrar, principalmente os jogadores que vêm de fora, de Curitiba, concentram, e algum outro que às vezes algum problema de trabalho, mas o Ivo deixa liberado. Praticamente, um jogo como hoje, eu tenho certeza que todos os jogadores, aqueles que vêm de fora, já vêm um dia antes.
mas com certeza vai estar concentrado. E essa era a pergunta então, Luiz, como é que você trabalha com esse pessoal nessa véspera do jogo? E amanhã, qual é a agenda? Almoço? O pessoal ficar mais focado junto com vocês já pela manhã também? Marcão, eu acho assim, eu sou que nem o Renato Gaúcho fala, o jogador ele tem que ter consciência do que ele faz, né? Ele não está brincando, ele tem uma decisão muito difícil, não são só eles, são as famílias deles, são a família do Santa Quitéria, a diretoria do Santa Quitéria que está lá, então está envolvido muita gente, vocês da crônica estão envolvidos, então imagine um jogador, ele não ter a consciência do que vai acontecer amanhã. Amanhã tem muita coisa em jogo. Amanhã começou aquilo lá há 6 meses atrás, que vai finalizar amanhã. Então, muito jogador tem que ter a consciência do que vai fazer. Eu nunca vou dizer para o jogador se ele deve sair ou não, se ele tem que fazer isso ou aquilo. Ele tem que ter consciência. Futebol foi feito para ter consciência do que está se planejando. Quando a diretoria do Santa Quitéria contratou aqueles meninos, já preparou eles, tanto que vocês já vinham dizendo, o Santa Quitéria é um dos finalistas provavelmente. Claro que tudo aconteceu para chegar, né? Eu tenho alguns agradecimentos. Posso agradecer alguma coisa? Fica à vontade, por gentileza. O programa aqui está à sua disposição, dessa diretoria maravilhosa do União Santa Quitéria, como do Trieste, e todas as equipes do futebol amador também, do esporte amador. Fica à vontade, agradeço, que tem gente que merece ter o nome citado, porque tem gente que faz pelo esporte amador. Tem muita gente lá para ser citado, né? Um monte de gente, né? A rapaziada que ajuda na comida, a rapaziada que ajuda a fazer as bandeiras, todo aquele pessoal lá, né? Quem é o assistente? Eu não tenho um assistente assim, como o Juninho tinha comigo, né? Eu tenho um grupo que trabalha, né? Que era o do Leandro Chibior, que ficaram comigo, que é o Guilherme Goleiro, o outro Luiz Fernando também, que é meu xará, né? Estão fazendo um excelente trabalho, né? A gente conseguiu recuperar a equipe fisicamente. Vocês até comentaram algumas vezes, né? Que a equipe não estava bem fisicamente. Hoje a equipe já faz outro padrão, né? É outro padrão físico. Você falou de física, de 1 a 10, vamos dizer, ou de 1 a 100, sabe como é que vocês... Melhor, quanto que estaria hoje na ponta dos cascos? Assim, você que é o responsável do trabalho físico. Pô, se você disser que não está bem, você está desqualificando o teu trabalho. Mas hoje, como é que dá para fazer? Porque pode ter prorrogação, pode ter uma série de coisas. Como é que está fisicamente o critério? É que assim, o Chibior, ele tinha um tipo de trabalho, né? Então, eu nunca podia passar por cima dele. Eu tinha que fazer o que ele comandava. Eu fazendo o meu trabalho, o meu trabalho ele tem uma outra visão de trabalho, né? Então ele tem você veja bem, são 5 anos que eu trabalho no futebol amador, são 5 anos que eu não faço coletivo. Então você já começa por aí. Então você já vê a diferença. O Marques também, que o treinador do Urano, não fazia coletivo. E uma vez ele teve que explicar para nós que no Brasil inteiro, acho que no mundo, os treinadores fazem coletivo. Por que é... Por isso que eu estou dizendo para você. Então já começa por aí. Então o Chibior fazia muito... O trabalho que substitui o coletivo, para que o internauta saiba. Sim, a gente não pode entregar o ouro para os bandidos, né? Então, porque por isso que a equipe evoluiu bastante, né? Mas ainda não está do jeito que eu gostaria de ter. Eu vi que você treina por setor. Eu vi que você inclusive nos últimos jogos aí, você treinou segunda, terça, quarta, quinta, cada dia da semana, cada noite da semana era um grupo, né? Uma defesa, meio e ataque. Seria mais ou menos por aí? Você treina individualizado os grupos? Que o problema é o seguinte, é que no Santa Quitéria eu tenho 5 jogadores que não podem treinar 2 vezes por semana. Né? Então já começa por aí. Então você veja bem, nós temos essa dificuldade lá. Para você conseguir encaixar isso, você tem que trabalhar psicologicamente os meninos. Então tinha 5 jogadores que eu não consigo trabalhar eles. O Juninho, 1 mês sem jogar, sem treinar. Imagine como o cara é bom jogador. 1 mês sem treinar, você sabe disso. O Ivo treina direto. Todos, não é um só, o grupo inteiro do Ivo, até os outros, né? Então eu tive muita dificuldade nisso, não só eu, como o Leandro Chibior também. Claro que vocês não sabem disso, né? Agora vocês estão sabendo porque hoje é a última partida, quer dizer, sábado vai ser a última partida, vai acabar o campeonato. O caso do Juninho? O Juninho ficou um mês sem treinar, né? Não, a gente sabe, ele é inclusive tratamento médico clínico isso. E tal, para você ver a qualidade para se poupar para ir para o jogo. Exatamente. Né? E está disputando o troféu Bola de Ouro, o Oscar do futebol amador, que será daqui a 2 sexta-feira, hoje, Marcão, sexta, 6, a próxima é 13 e a outra é 20, que é a noite do Oscar. De dezembro? Né? Tem, então, sexta que vem. Sexta-feira é 13, então é bom. O Orleloves que tem surpresas, que ele vem com a vassoura. Quem?
Derlove. O Ender Love, inclusive, ele vai contar muita coisa, vai ser uma festa muito linda, a festa das bruxas, né? Aliás, ele vai contar uma coisa. Aliás, eu quero falar uma coisa, não é da minha alçada também, é da alçada do 190, sem censura, daqui a pouquinho com a apresentação do Acioli Júnior, o nosso Robertinho aqui. Mas ontem eu recebi uma informação, já passei isso, o Edson Vidal, daquele, viu, Ender Love, daquele pseudo casal, aquela briga, aquele triângulo amoroso que aconteceu, foi um sucesso no 190, na CNT e aqui também, a entrevista. Deu mais de 3 mil ligações lá para o portal do programa 190. 3 mil durante 1 hora de programa. E o seu Antônio veio até aqui a produção do 190, ele falou, e agora o Luizinho quer conceder uma entrevista no litoral aí, no litoral de Santa Catarina, aqui para... Pegado a Camarão e tudo. Exclusivo para o 190. Ontem, um amigo dele teve contato comigo, por isso que é bom de ser repórter, ele está sempre aí com os informantes, o Edson Vidal também, que faz o plantão agora das 8 às 8 da manhã também. Aqui eu acho que o Ender Love vai fazer esse trabalho com ele, André, vai ter muita coisa, ele vai contar. E não é bem assim também, viu? Descobrir cada coisa, eu acho que eles se gostam na realidade, viu? Aí tem coisa no meio, eles se gostam mesmo. Exatamente. Estamos recebendo hoje aqui o Luizinho, técnico da equipe do Santa Quitéria. Vamos fazer o seguinte, então, tem que o pessoal respirar, tomar uma água. A gente vai ao rápido intervalo comercial. Oi, mais um pouquinho de intervalo, então, porque depois a hora que tiver as matérias preparadas, por gentileza, o Rodrigo nos avisa de colocar os melhores, os gols aí do Santa Quitéria também, para a gente reviver essa grande festa que foi na Taíco no sábado passado, lá no Novo Mundo, onde o Quitéria virou por 300-2. Tem uma pergunta aqui do internauta, Luizinho. Se foi você que liberou o Catatal ou foi problema administrativo com a diretoria, de repente, que o Catatal foi contratado como a grande esperança de gols para o Santa Quitéria e jogou 2 meio tempo só? O Catatal é um excelente jogador, viu? Eu falei para todo mundo. Se o grupo quiser, tá aberto as portas para o Catatal. Infelizmente, eu acho que ele imaginou uma situação que não ia acontecer naquele momento. Poderia hoje ter acontecido, podia ser hoje, ou na semifinal, ou nessa final, que ele virasse o titular da posição. Mas cada coisa no seu devido lugar, né? Não posso desprestigiar o meu grupo, o grupo que estava vindo treinando comigo, que está vindo, né, desde o começo do campeonato, em função de um jogador de uma qualidade imensa, tanto que mostrou para mim isso. Não para mim, não, só para todo o grupo, até para vocês mesmo. Mas, infelizmente, alguma coisa aconteceu aí. Eu achei que ele pensou alguma situação que não ia acontecer naquele momento. Mas poderia vir a acontecer. Eu acho que ele faz falta para o nosso time. Mas foi uma opção dele, não foi uma opção minha, e nem da diretoria. Inclusive, a diretoria fez toda a parte, tinha que fazer burocrática, né? Transação, acertou tudo com ele. Mas ele optou por esse caminho. Boa sorte para ele. Agora a gente tem que torcer por quem está aí, né? O grupo que está aí. Não lembrado. E agora o Catatal, viu, Marcão? A questão de uns 5 anos atrás. Eu lembro. O Independente estava numa semifinal de Taça Paraná. Eu lembro. Aí fechava o prazo de registro, digamos, sexta-feira, hoje. Na quarta-feira, e o Catatal estava registrado no América do Rio. Disputou o Campeonato Carioca. Aí vou te contar, foi uma correria para conseguir a liberação, porque daí ele tinha que conseguir a liberação lá, para depois a gente fazer a reversão de categoria dele para o amador, para ele poder, aquele tempo ainda não tinha bidder, menos mal, né? Mas tinha que fazer a reversão de categoria. Aí o Emílio, daí a gente pegou, arrumou passagem ali no querido avião, né? Aí arrumou uma passagem de ônibus leito. O Emílio de Farias foi na terça-feira na casa do Catatal, levou as passagens de leito, levou uma diária, claro, porque ele ia gastar alimentação e depois por ir lá no América. Tudo bem, entregou as passagens de ônibus leito para o Catatal, eu estou contando o fato verídico, não é me contar, ouvi dizer. Aí vem quarta-feira, e o Zinho, aquele ponto esquerdo do Flamengo, era o diretor, estava dando uma mão lá no América Carioca, o Romário, naquela época queria, porque o pai dele estava vivo e mexia lá com o América. Aí a viagem do Catatal era terça-feira à noite, para estar quarta-feira lá, mandar por fax a documentação, a liberação para o registro. Bom, aí quarta-feira ligamos lá para o pessoal da Federação Carioca, disseram, não, tudo bem, chegou aqui a documentação, já liberamos e agilizamos. E nada, e 7 horas da noite de quarta-feira. Aí o pessoal da Federação Carioca, está fechando o expediente, que não veio nada. E os caras do América esperando o Catatal. Eu digo, mas não é possível, sabe que rumo tomou? O Emílio de Farias, rapaz, vai atrás do Catatal. Chegou o Catatal jogando areia pelada
lá na Vila Torres, ali próximo ali da Vila Torres, ele jogando, ralando numa pelada. Quer dizer, nem a passagem, então dissesse, ó, não gastem dinheiro, não gastem. Quer dizer, não foi, aí prejudicou que o Vila Aure tinha outro jogador, era Vila Aure Independente. Acabaram não podendo contratar outros jogadores. Daí o Vila Aure foi disputar com o Luandense a semifinal e ganhou aqui a primeira e perdeu lá. Então você veja, o Catatal já é reincidente nesses problemas. E esse daquela época, ele ficou marcado até que daí ele foi para o interior do Rio Grande do Sul, precisou de liberação da federação, precisou de uma assinatura do Dr. Barão, que era o superintendente. O Barão falou, vou te tratar com a mesma agilidade e rapidez que você tratou, desrespeito que você teve com o Vila Aure, com o Independente. Então o Catatal é reincidente, só para ilustrar aí não dizer que o Santa Quitéria, de repente, parabéns ao Santa Quitéria que agiu com pulso. É aquela coisa, né? O Zé Colmeia quer voltar para o parque junto com o Zé Colmeia, o Zé Colmeia não deixa ele, né, na realidade, seguir seu caminho. Mas tudo bem. Agora paciência, né? Agora temos que pensar no grupo que a gente tem aí, pessoal focado, né? E no caso do Juninho, aquilo que eu falei para você, imagina um jogador que fica um mês sem treinar, né, com a qualidade que tem, e está concorrendo à bola, ao troféu, né? Não quer dizer que vai perder em razão de não jogar, né? Mas é uma disputa acirrada de zagueiros, aí só dois, a gente um por posição, né? Então, é claro que pesa não jogar a última partida, que acaba perdendo pontos ali, né? Mas é um jogador, até para a gente sabendo já desse problema clínico dele, e ele sem poder treinar fisicamente, coletivamente, nada, e ainda, acho joga que do jeito que jogou, né? É um gigante na defesa, né? Gigante, falou bem, colocou bem, essa acho que é a palavra correta. Ele é um gigante na defesa, porque do que ele fez sábado agora, é difícil. O Luciano é muito forte, gente. Aquele menino é muito forte, o ataque deles é muito veloz. Quem está assistindo aí mandou a mensagem aqui, o Luiz Carlos Pinto de Abreu, pai do Flamarion. Um abraço. Nós que encontramos eles lá, né, Marcão? Encontramos. Fizemos uma aposta, viu? Tava lá os árbitros do sindicato, da diretoria do sindicato dos árbitros. Eu pergunto por que não convidaram o Muriti? O Muriti foi presidente, o Muriti não convidaram você, Muriti. Você foi para o chute quarta-feira. Estava quarta-feira comendo carneiro lá no Braseiro. A diretoria do sindicato dos árbitros. Aí, coincidentemente, a gente chegou lá, que é normal, a gente ir às quarta-feiras, tem música ao vivo. Ele viu o amiguinho dele, Anderlove também. E daí a gente chegou lá, aí estava aquela mesa lá, né, com a diretoria do sindicato dos árbitros. Aí começou uma aposta ali. Quem que vai apitar e quem que vai apitar? Aí estava dando o Marcos Anel de Camargo, era o que mais estava sendo cotado. Depois estava lá o Mendonça. E não tinha nenhuma citação para o Rafael Traz. Eu estou falando porque eles estão nos assistindo agora. Aí eu fui e falei, pela campanha, pelo trabalho que o Rafael Traz fez ao longo do campeonato, tenho certeza que o Rafael Traz que vai apitar. Claro que ali todo mundo está chutando, mas como o Rafael não entrou em nenhuma das duas escalas e da forma que ele apitou o Campeonato Paranaense de Profissionais e tudo, eu acertava. Viu, Abreu? Ganhei uma gelada que o Abreu insistia que ia ser o Mendonça. Eu tenho que fazer justiça também, que a gente é democrático, que a gente concorda, discorda, e você acertou também um árbitro da segunda partida lá no Novo Mundo, que foi o Rodolfo Toques Marques. Você acertou, vai ser o Rodolfo e a última vai ser o Rafael Trace. A gente acompanha, o diretor de árbitro, a gente percebe que ele vai colocando os árbitros ali nos jogos-chave, igual foi repetido o árbitro do jogo Vila Aure e não repetido, seguido. É o Cristiano agora. Cristiano Duarte, né? Cristiano... Já vou ver aqui, é o Cristiano. Cristiano vai apitar e ele apitou aquele primeiro jogo do Vila Aure com o Caxias e foi uma excelente... Cristiano Antônio Teixeira. Então, é um dos árbitros também que está concorrendo com o troféu Bola de Ouro. Então, repetiu. Então, a comissão de arbitragem, Lizinho, acho que a gente tem que parabenizar. Tem gente que acha que a gente só sabe criticar. Não, tem gente que confunde quando a gente fala alguma coisa da federação, que a gente é contumaz, só quer ver defeito, o ter alguma coisa contra o Hélio Cury. Pelo contrário, a gente noticia coisas que a federação faz de forma equivocada. Então, noticiar é porque o fato aconteceu. E o que a gente faz é noticiar os fatos que acontecem na federação. Mas quando há os positivos, pode ter certeza que a gente vai... Uma das coisas positivas, Luizinho, está sendo a arbitragem. Como é que é o nome lá? O Anderson Gonçalves, que é o responsável da escala aqui em Curitiba. Parabéns, Deus queira que continue assim. Amanhã
a melhor equipe vença, né, Luizinho? Porque a arbitragem ninguém pode reclamar nada. O próprio Trieste tomou um gol em 51, é consciente que o jogo fez por merecer aqueles acréscimos. Exatamente, muito cai-cai, né? Não porque eles talvez quisessem, não, mas o goleiro estava machucado, pelo que a gente percebeu, né? Então o menino caía, dava o tempo, né? Ele tinha que fazer o acréscimo mesmo, né? E teve 6 substituições, 3 deles e 3 nossos. Eu acho que ele foi justo, né? E nós demos a sorte de fazer os 50 minutos, né? Que o que eu falei, o jogo tem que estar ligado até o juiz apitar ele. Enquanto ele não terminou o jogo, a chance nós tivemos. E conseguimos buscar o resultado. Só informando então, como o Teiko falou aqui, o árbitro é Rafael Trace, será auxiliado por André Luiz Severo, Weber Felipe da Silva e o delegado Adalberto Bueno Sobrinho. O jogo começa às 16 horas e a jornada esportiva na Rádio Barigui AM 1560 começa às 14 horas e 30 minutos. Tudo, né, Alter Figueiredo Taico, desde os bastidores, a reportagem, a Central TV vai estar lá filmando, 2 cinegrafistas, repórteres, para trazer o melhor para a semana e sempre em tempo real com a Rádio Barigui, a M 1560. Eu acho que é o seguinte, meu caro Rodrigo Cazu, vamos tocar direto agora que estamos aqui. Se você puder colocar as imagens aí da nossa, desse grande jogo que foi, os gols, por gentileza, a gente vai tocar direto, então, se isso lhe ajudar também aí, para a gente, tá aí, ó. Ó, esse é o gol do Dinda, né? Esse é o gol da classificação. O gol da classificação, né? Olha que festa bonita, né? O que passou para a tua cabeça aquela hora? Você dizer, poxa, é uma situação, pela tua experiência, acho que não sei se é indescritível ou não. Não, é que o que eu falei, você não pode desistir nunca, né? O futebol, ele tem esse prazer, essa emoção, né? Futebol, você não pode desistir nunca, você tem que ir até o último minuto. Quando o juiz apitar o final... aí você diz, acabou e agora a gente fez o máximo possível, né? O Haroldo ali, que não está nessa foto ali, ele chegou para mim, ele pediu substituição, ele falou, Luizinho, eu fui até onde eu pude. Até me arrepia até agora que estou falando, porque um jogador chegar para você e falar que... Que deu o máximo, né? Que deu o máximo. É o coração no bico da chuteira, como a gente fala no linguajar popular do futebol, amigo. E eu falei para os meninos, rapaziada, não importa que o Dinda tenha perdido o primeiro gol, vocês têm que vaziar a bola chegar no Dinda. Esse foi que gol? Segundo, esse foi o gol do empate. Nós estamos com a hora decrescente aqui, já passamos o terceiro, segundo, daí fomos pro segundo. Isso é bom inovar, né, meu amigo? Alô, Francisco Silva, o nosso editor Francisco Silva. Acho que aí vai sair a falta. Aquele abraço aí, né? Aí a falta que o Maico entrou e bateu. O Maico já entrou e já, Acho que aí vai ser a falta, isso, e aí vai sair o primeiro gol, do Jonathan. Esse é o primeiro gol, né? O Maico bate, o Maico está treinando para isso. Olha lá, saiu o movimento, olha lá, entrou sozinho. Isso jogada de treinamento. De treinamento, olha aí, gente, né? Para saber que... você tem que trabalhar, né, Marcão? Trabalhar como você falou, frisou, né? Se você não estiver preparado para isso, o menino entrou e ele não tinha ninguém encostando na bola, só ele, porque ele sabe que ele tem que bater. Então, os meninos estão preparados para isso, para tomar essas decisões, né? Então, está todo mundo treinado, todo mundo concentrado e determinado, né, para fazer uma boa apresentação e tomara que a gente consiga fazer uma excelente apresentação, não só uma boa, né? Porque numa final você tem que fazer mais do que você pode. É aquilo que o Haroldo falou para mim. Luiz, eu fui até onde aguentei, não aguento mais. E aí entrou na partida, aí eu troquei ele pelo Edinaldo, né? Aí o gol do Trieste, né? O primeiro gol. Primeiro gol do Trieste. 1-0 pro Trieste, né? Legal, primeiro gol do E aí aos 40 e pouco, quase, aí nossa equipe se abateu muito, né? Aí ela perdeu o foco do jogo. Pois é, que você está levando 2-0, né? O Trieste jogava pelo empate. O jogo parece que acabou 1-0 para o Trieste, né? No primeiro tempo, né? O primeiro tempo e aí acabou 1-0. O que você conversou com o jogador? Como é que você vai chegar ali, pessoal? É agora ou... Mas aquilo que eu falei pra nada, né? Marcão, aquilo que eu falei pra você. O jogo tem que até o final, não pode desistir. A gente já viu que tem a Copa Europeia, a Copa de Seleções aí, as seleções mudando o placar, e com time grandes. Teve um jogo aí que o Inter, acho que o Milan, estava ganhando de 3, e aí vacilou, aí os caras foram buscar lá, e eles buscaram o jogo, né? Então, o futebol não pode desistir. Futebol por isso que é emocionante. Futebol não se deve desistir nunca. Futebol só quando o juiz acabar. Já dizia o saudoso, grande John Lennon, o ex-Beatle, o eterno Beatle, John Lennon, né? Enquanto há vida, gente, há esperança. Ao meu lado aqui também já está o grande Charles Krieger, está aí com a gente. Se possível, quando tiver condições, meu caro, vamos colocar aquela matéria para a gente aqui também. Só informando o seguinte, que o Luizinho é artilheiro da Série A, o Luizinho do Bangu, com 16 gols.
E o Dida, do Santa Quitéria, está com 13. Pode chegar junto aí, pode chegar junto, com certeza. Forte abraço ao pessoal aí, Dinda, aquele abraço ao Luizinho, que esteve aqui também, junto com o Doglão, com a rapaziada toda. Charles Krieger, o nosso plantão que sabe tudo, Charles Krieger que vai falar também da Série B. Vem um grande jogo aí, o Vila Aura recebendo o Renan Vicente pelo primeiro jogo da decisão, hein, garotinho? Boa noite. Boa noite, Marco Chagas, boa noite, nosso convidado, boa noite, principalmente ao internauta. Boa noite, principalmente ao internauta que está ligado aqui na Central TV em mais um programa da equipe Rolando a Bola. Temos a Série B também, que será destaque daqui a pouquinho no programa na Rádio Barigui M1560 e que amanhã também será transmitida pela equipe Rolando a Bola, com a transmissão ao vivo, que já é característica da nossa equipe. Vila Aura enfrentando a equipe do Renan Vicente. As duas equipes já subiram, mas essa final vale também uma vaga na Taça Paraná. Tem tudo para ser uma grande final, com a preliminar de Nacional e Vila Fani pela categoria juvenil. Outro jogaço também de duas equipes muito fortes, Marco Aurélio Chagas. A gente falou aqui da equipe do Vila Aura, falou também do Caxias. Vamos ouvir o técnico Marinho, está feliz da vida, no brilho, venceu mais uma vez, 3-1, está na Série A. Marinho vem com a gente aqui na centraltv.com.br de Curitiba para o Mundo. Este ano você montou o elenco e graças a Deus, graças a vocês, ao teu trabalho, aos teus jogadores, voltaram para a Série A. Exatamente, eu acho que o ano passado foi uma opção da diretoria, a equipe não foi bem no campeonato passado e infelizmente desceu. E esse ano fomos convidados a retornar ao Vila Aura. Fizemos com o auxílio do seu Emílio uma equipe competitiva, tivemos alguns percalços no meio do caminho, alguns jogadores que estavam acostumados a jogar na Série A tiveram dificuldade na Série B, encontramos muitas adversidades, mas graças a Deus chegamos na fase e mais do que nunca eu acreditava no grupo. Acho que quando fizemos a equipe nós tínhamos um objetivo e esse objetivo hoje foi selado com essa vitória. Muita gente queria você para outros clubes, né? Mas você, teu coração é Vila Aura. Esse ano eu tinha outras oportunidades, mas foi uma opção minha. Eu acho que o Vila Aura jamais poderia ter descido com a Série B. É uma equipe realmente de Série A e a gente, com o trabalho, com o seu Emílio, com a ajuda dos jogadores, esses jogadores, muitos que já vestiram a camisa do Vila Aura, têm identificação com o clube, compraram a ideia. Nós compramos essa ideia e fomos em cima. E eu acho que fomos recompensados por uma ajuda espiritual. Hoje fizemos um grande jogo e colocamos o Vila Aura onde não deveria ter saído. Então agora descansar, trabalhar a cabeça e agora pensar também em ser campeão, porque agora já conseguimos o primeiro objetivo, agora vem o segundo. Nós estávamos, antes de começar o jogo, você estava comentando, elogiando muito o Fernandinho. O Fernandinho foi a opção para ele jogar no Vila Aura. O Fernandinho, um velho jogador, companheiro da gente, foi opção, tinha convite de muitas equipes da Série A, pelo potencial, pela qualidade, assim como ele e outros jogadores foram a espinha dorsal dessa equipe que montamos, assim como ele, o italiano, o próprio goleiro Diogo. Então, se fosse para citar nome, mas o grupo todo comprou a ideia e vieram vestir a camisa do Vila Aura com um objetivo só. E esse objetivo era colocar o Vila Aura novamente na Série A e graças a Deus fomos abençoados. Fizemos, como eu disse hoje, um grande jogo e a decisão para nós começou no sábado passado quando vencemos em casa o Caxias. O Caxias foi uma equipe bastante difícil de ser batida, uma equipe que também é merecedora, mas infelizmente alguém tem que perder para alguém ganhar. Quando ganha o título é muito comentado, muito elogiado e sempre tem que mandar abraço para alguém. Essa classificação para a Série A, você homenageia quem? Familiares, torcedores, diretores? Essa classificação para a Série A, eu dedico principalmente à minha família, que compreende quando a gente larga a família na terça, na quinta e aos sábados para vir em busca do objetivo, daquilo que a gente gosta, mas principalmente no Vila Aura é uma pessoa, é o seu Emílio. O seu Emílio, eu acho que um devoto, ninguém mais do que ele merece essa classificação para o Vila Aura. Eu à distância, testemunhei o sofrimento dele, quando esse ano ele me convidou para me ajudar, eu vi, acho que essa classificação, os jogadores lutarem em prol e o merecedor é de toda a diretoria do Vila Aura, pelo empenho, por aquilo que nos forneceu, pelas condições, mas a classificação a gente dedica ao velho Emílio. O Emílio que falou ontem aqui com a gente também, Emílio de Farias Neto, aquele abraço à diretoria do Vila Aura, do Caxias também, um pessoal maravilhoso, não deu esse ano, mas esse trabalho foi bem, João Paulo Cochan, seu Toninho, Dona Neide, todos os jogadores, diretoria, patrocinadores, e as pessoas, você tem que valorizar essas pessoas que trabalham. Então, só falando do jogo de amanhã, da Série B, tem a preliminar, o Nacional vai receber a equipe do Vila Fani. O jogo é 14h30, com a arbitragem de Rafael Vinícius Moura de Oliveira. Na categoria de adultos, o primeiro jogo da decisão pela Série B,
O Vila Áurea vai receber o Renan Vicente, Cristiano Antônio Teixeira é o árbitro, Daniel Cotrim de Carvalho, assistente 1, o Eduardo Furiati, assistente 2, o delegado da partida é Jacir Dionísio Belo. O artilheiro dessa competição, dessa categoria de adulto, é o Zé Ricardo do Grêmio Ipiranga com 20 gols. Ninguém chega mais, muito difícil. 20 gols, está aí o pessoal mais próximo do Renan Vicente, do Vila Áurea, está com 10, está com 12. Muito difícil fazer 8 gols em 2 partidas, mas tudo é possível no futebol, não é isso, Charles Krieger? Mais alguma informação para a gente também, que você é um cara bem antenado, informado no esporte em geral. Exatamente, Marco Aurélio Chagas. A gente vai destacar daqui a pouquinho também no programa da equipe Rolando a Bola, como não poderia deixar de ser diferente, um pouco sobre o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, que foi uma coisa que tomou conta aí de todas as redes sociais e de todos os aficionados por futebol. Vamos falar um pouquinho sobre quais são os jogos que vão ser realizados aqui na Arena da Baixada, em Curitiba, os jogos do Brasil, data, horário e uma pinceladinha sobre cada um dos grupos. E aqui, quais os jogos serão em Curitiba? O pessoal vai se preparar para receber bem as seleções no ano que vem. Quem que vem para cá? A Espanha vem? A Espanha vem para cá. É o principal jogo. A Espanha vai enfrentar a equipe da Austrália no dia 23 de junho, pelo grupo B. Inclusive, esse grupo B, cujos vencedores desse grupo devem cruzar com os vencedores do grupo do Brasil nas oitavas de final. Então podemos ter Brasil e Espanha, ou Brasil e Holanda, quem sabe, numa oitava de final da Copa do Mundo, Marco Aurélio. Beleza. E aqui tem a Rússia, vem para cá também? A Rússia o também Irã vem para cá também? O Irã também estará aqui. Nigéria também? Também. E o grupo do Brasil é Brasil, Bósnia? Brasil, Croácia, México e Camarões. E o Brasil joga, né, dia 2 de junho com a Croácia, lá em São Paulo, 17 de junho em Fortaleza com o México e dia 23 de junho lá em Brasília contra a equipe de Camarões. Legal, e vai pegar o segundo colocado desse grupo da Espanha, hein? É uma situação. Mas, Luizinho, você quer dar um alô, pode agradecer, pode mandar abraço, mandar beijo, você pode, você merece. É um batalhador também, como muitos técnicos batalhadores. Tem uns aí que vem com dinheiro, aí vem com um grupo aí que está um grupo negativo, onde vai tem time se licenciando e quebrando. Na realidade é essa. E vamos contar aí a partir de semana que vem, o ano que vem. Aqui a gente não esquece. Aqui a gente valoriza quem trabalha. Curioso, e às vezes alguns paraquedistas tem que falar. Mas você é um cara que faz. Você é um cara que faz um trabalho humildemente. Aí você pode falar, pode mandar abraço. Estamos à sua disposição, companheiro, desse grande grupo, desse grande clube que é o Santa Quitéria. Marcão, obrigado. A primeira coisa é agradecer à diretoria do Santa Quitéria que me colocou nessa como treinador. Ao Chibior, né, que infelizmente aconteceu o problema dele ter saído, mas ele fez um bom trabalho. Né, a equipe até ele sair estava invicta, né, daí houve a derrota no Trieste lá, mas ele fez um excelente trabalho, por intermédio dele a gente chegou nessa final de campeonato também. Né. Agradecer ao Chibior, principalmente ao Chibior, porque ele também deixou a comissão técnica dele, né, que era o Luizinho, que é o Luiz Fernando também, meu xará, e o Guilherme, preparador de goleiro. Agradecer os dois, né, porque o Guilherme principalmente também, porque fez um excelente trabalho com o nosso goleiro, deixou os dois goleiros muito bem preparados. O Luizinho, comigo agora, já melhoramos mais o trabalho físico deles, e a rapaziada está um pouco bem melhor do que estava, né? Não está do jeito que eu acho que deveria chegar numa final, mas já melhorou muito, né? A gente tem visto isso durante os jogos, né? Agradecer todo mundo, né? E aquele negócio, né? Dizer para a torcida do Santa Quitéria que a gente vai fazer o máximo possível para conquistar essa vitória, né? Dentro das 4 linhas, respeitando o Trieste, acima de tudo, né? É importante cada jogador que está lá do Santa Quitéria respeitar o adversário, mas não temê-lo. Respeitar não é preciso ter medo de ninguém. Foi isso que o Santa Quitéria tem que fazer e está fazendo comigo lá. Esse é o meu pensamento. Respeitar o adversário, mas não temê-lo ele, né? E jogar sempre com objetividade para vencer a partida. E a bola rola também não só na Série A, na Série B da nossa suburbana aqui em Curitiba. A região metropolitana, a Colombo tem decisão, o Bandeirantes recebendo o 15 de novembro. Amanhã, lá no Boqueirão, a divisa só de muro com o Vila Áurea, é o segundo jogo da Série B do Cinquentinhas. Cinquentinhas, Série B, o Boqueirão recebendo o Vila Áurea. Recebendo o Vila Áurea, o primeiro jogo foi 2-1 para o Vila Áurea, joga pelo empate. Mas eu fiquei sabendo agora, pelo regulamento, se vencer o Boqueirão, tem a terceira partida. Amanhã estaremos lá também, nesse grande jogo. Tem decisão dos Quarentinhas, o primeiro jogo nesse domingo. O Grêmio Ipiranga recebendo o Milan do Kozilek, às 11 horas do domingo, lá no estádio Elba de Pádua Lima. Tem decisão em São José dos Pinhais, Real Portal, o primeiro jogo. Ambas as equipes já subiram para a Série A, mas estão decidindo o título dessa categoria, Real Portal e o Misto também. Aquele abraço, pessoal. Tem rodada em Colombo. O futebol
futebol tem rodada em Campo Largo, o futebol, o esporte não para e nós estaremos na cobertura. Charles Krieger, um forte abraço a você, boa noite e até daqui a pouco às 20 horas na Rádio Barigui, AM 1560, no programa Rolando a Bola, na rádio, essa rádio do coração dos paranaenses. Boa noite, Marco Aurélio Chagas. Boa noite, um grande abraço ao internauta da Central TV de Curitiba para o mundo. Luizinho, forte abraço, conte com a gente, sucesso para você, companheiro. Boa noite, Marcão, boa noite, Braguinha, boa noite a Carlinhos, boa noite a Taíco e boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Valeu, gente, um forte abraço, a gente volta na segunda-feira, às 19 horas, com o programa Rolando a Bola, aqui pela nossa centraltv.com.br de Curitiba para o mundo, e fique agora com o 190 Sem Censura, notícias policiais, as notícias também que envolvem o trânsito, utilidade pública e prestação de serviço, com ele, Acioli Filho, aqui na Central TV. Boa noite, bom final de semana e até segunda. Baby, just how you feel.